Caraca, moleque, que livro, que é isso? Oi! Semana passada eu postei lá no Facebook que eu tava começando um novo livro e ele se chama A Linha, da autora Teri Hall. Ela não fala muito sobre ela, na verdade. Eu procurei o site ou alguma referência que eu pudesse ter dela pra falar pra vocês. E tudo que ela diz é que ela gosta de escrever, que ela tem 2 gatos e um cachorro. Só. Esse livro, a hora que ele começou, eu não tava botando muita fé nele. Achei ele começando um pouco devagar, sabe? Só que depois tudo mudou. Acontece que a história é muito boa. Ela diz que a história é futurista, mas na verdade eu vejo muito das coisas de hoje. A história, ela não é datada, mas fala basicamente sobre o governo e a forma como a vida das pessoas era influenciada e manipulada através das normas, do regulamento que eles impunham para a cidade ou para aquele estado viver. Temos a Rachel, que é uma menininha. Ela deve ter em torno dos seus 13 anos, assim, pelo que eu saquei da história, porque também não diz datas, assim, idades. E a mãe dela é a Vivian, e elas trabalham na propriedade. A propriedade pertence à senhora Moore, e lá trabalha o Jonathan. E essas são as únicas pessoas que moram lá. A propriedade, ela é afastada de tudo. Da cidade, do mercado, de tudo que você possa imaginar. Mas ela é perto de uma coisa que bota medo em todo mundo. E os donos da casa, na verdade, não tem medo nenhum. Eles moram perto da linha. Como o negócio foi um pouco complexo pra eu entender, eu fiz aqui umas anotações pra explicar pra vocês por que a linha existe. Tudo começou quando teve um ato de desativação e um acordo mundial de armas. Isso limitava a destruição da guerra e todas as armas elas foram proibidas. Com esse ato de desativação, os países, os estados, eles tiveram que mudar a tática de guerra deles, porque eles têm a tecnologia, que é a arma, mas ela tinha sido banida lá no acordo. E aí eles voltaram a armar o esquema de guerra deles de forma terrestre, com as tropas e etc. Essas mudanças técnicas criaram o sistema de defesa das fronteiras nacionais. Era a forma mais econômica, mas não a melhor forma de defender por terra, junto com as tropas. Ou das tropas, no caso. Só que com esse sistema de defesa das fronteiras, iniciou uma controvérsia, porque o único direito que eles tinham na época era de transitar pelas fronteiras livremente. E com isso eles passaram a ser regulados. Então o governo sabia todo mundo que entrava e que saía. Na verdade eles permitiam ou não a entrada e saída de pessoas. Tá, e aí por que tem a ver com a linha, né? Existia também um outro país que chama Curaçao. E eles iam atacar os Estados Unificados, que eu acredito que seja uma referência aos Estados Unidos. Como o Curaçao tinha mais tecnologia que os Estados Unificados, eles junto com um estado chamado Unifoli, ou um país, eu não consegui identificar muito bem, mas eu acho que é um país, eles fizeram um acordo que eles iam criar essa linha que é uma defesa contra os ataques. E como vazou a informação de que esse ataque do Curaçao ia estar próximo, eles construíram essa linha entre a fronteira dos Estados Unificados e de Unifoli. Só que essa linha, ela, pra quem tá olhando assim, ela não existe, porque ela é transparente. Porém, se você tenta atravessar ela,
Você até consegue ficar 2 segundos do outro lado da linha, mas logo depois você é arremessado para trás com muita força. Antes do ataque, muitas pessoas saíram da cidade, do estado, do país, sei lá o que é isso, para trabalhar, negócios, para comprar mantimento. E como o ataque e a construção da linha foi uma coisa surpresa, do nada, muita gente ficou do outro lado e não podia voltar. Aí eles sofreram o bombardeio e depois disso tinha muitos mitos, tinha muitas histórias sobre o outro lado, mas ninguém sabia realmente como funcionava ou o que exatamente era o outro lado, porque ninguém mais tinha contato e as famílias foram destruídas, separadas, enfim. Ninguém sabe o que aconteceu. Aconteceu que a Rachel, ela é uma menininha muito esperta e muito curiosa. E ela sempre quis saber o que acontecia do outro lado da linha. Então, uma noite, ela pegou alguns mantimentos e esperou todo mundo dormir e foi pra lá. Só que quando ela foi pra lá, aconteceu o que eu disse antes. Ela ficou 3 segundos do outro lado e foi arremessada com muita força pra trás. E nesse momento, a senhora Moore viu ela com a força... Neném, você pode parar de chorar, apesar de eu morrer de dó de você? Que dó. Obrigada. Com a força da volta dela, que foi proporcionado pela linha, uma das janelas da estufa, que eu já vou explicar o que é, estouraram. E a senhora Moore ficou bem brava. A estufa era o lugar onde a senhora Moore criava orquídeas para vender para a cidade, então era tipo o modo de sobrevivência dela. E para consertar isso, naquela época, ela não tinha outro jeito senão trabalhar na estufa para conseguir juntar dinheiro para pagar a janela. A Vivian, ela foi contratada pela senhora Moore, e então as duas acabaram sendo tipo as empregadas, são empregadas, né, da senhora Moore, e moram lá. E na verdade foi a salvação da Vivian e da Rachel, porque elas infelizmente perderam o marido e o pai, que é o Daniel. Ele foi convocado à guerra. Isso porque quando eles eram mais novos, eles eram tipo informantes do que estava acontecendo, tudo pra conseguir parar o governo. Tipo os protestos e manifestantes que a gente tem hoje. Durante um tempo, eles conseguiram se comunicar, mas a comunicação com o outro lado foi banido. Então, elas viviam, na verdade, sem saber se ele estava vivo, se ele estava morto, se ele estava trabalhando, se ele estava bem. Todo mundo que ficou do outro lado, na verdade, estava nessa situação. Tá, né? E aí? Aí, aconteceu que um dia, depois que a Rachel tinha conseguido pagar já a janela, ela recebeu um dia de descanso e ela foi pra um rio que tinha ali perto da propriedade. Lá, descobriu um gravador. Nesse gravador tinha uma mensagem de um tal Índigo. E ele não dava pra entender muito bem, parecia que a mensagem era velha e talvez o rio tivesse danificado o gravador, então ela só conseguiu entender que era um pedido de socorro. O mais legal é que a autora disponibilizou esse áudio no site dela, então vocês vão ouvir agora. Hello, this is Indigo. Forgive me. Oh, but we are desperate. Help. Oh, if you live danger, I would not ask if choice. Our die if we cannot get medicine. You will wait near the edge of the greenhouse each day at sunset. This message will explain. Please, help us. Eu achei uma sacada genial isso, cara. É uma interação, assim, com o leitor incrível. Tipo, obrigada por ter feito isso, eu achei demais. Eu achei ruim que, com o passar do tempo, ou na continuação da história, esse gravador ele foi esquecido. O fato é que descobriu-se que esse Índigo foi namorado da senhora Moore, que é a dona da propriedade. Então, quando ela soube que era ele,
Tipo, como você sabe desse índigo? Onde você descobriu ele? Ela ficou desesperada e contou pra ela, pra Raquel, pra Rachel e pra Vivian que ele era considerado uma pessoa de um outro lugar que não era muito recomendável, sabe? Que ter um relacionamento. Porém, ela se apaixonou por ele e eles tiveram um filho. E como eles não eram muito aceitos, os outros, né, não eram muito aceitos na cidade delas, com o coração partido, ela falou pra eles irem pro outro lado, que era mais seguro, ou enfim, por qualquer motivo que seja, e que depois, quando a mãe e o pai dela melhorassem, porque eles estavam muito mal, ela ia cuidar deles e quando eles melhorassem, ela ia atravessar também e morar com eles. Quando ela estava perto de fazer isso, ela descobriu que a chave que ela tinha para desligar a linha e conseguir passar tinha sido roubada. O problema é que essa chave ela só pode ser usada uma vez. A partir daí eu já não vou mais contar, porque senão eu estrago a história do livro, né? No início eu fiquei muito chateada com o final. Porque, assim, eu não posso falar o que aconteceu, mas depois que ela conseguiu fazer uma coisa, acabou a história. Você fica na expectativa de querer saber o que acontece e não tem história pra você saber o que acontece. Mas eu procurei na internet, no Facebook especificamente, o perfil da Terry. E ela tem Facebook, o que eu achei demais. Eu mandei uma mensagem pra ela falando que esse livro era demais. E que eu queria muito saber se ela ia escrever uma continuação, porque eu precisava saber se teria uma continuação. Porque mesmo que ela não fosse escrever um segundo livro, eu tinha que saber o que aconteceu depois, entendeu? Então eu não me importo se você não vai escrever um livro, mas qual foi a sua intenção com esse final? Ela me respondeu, mas assim, como eu sou um pouco idiota e também, retardada, né? Faltou pesquisa, óbvio. Logo depois eu achei o site dela em que falava que é na verdade uma trilogia e o último livro foi lançado ano passado, então eu tipo, já tem continuação, tem 2 continuações na falta de uma. De qualquer forma, ela foi super fofa comigo, agradeceu muito que eu gostei e que eu li o livro e falou também, né, que já tinha essas 2 continuações, que não tem título em português, porque eu não achei em português, e ela disse que esperava muito que eu continuasse lendo. Eu achei incrível o que ela respondeu assim no mesmo minuto quase, e que ela não brigou comigo, não me chamou de idiota, porque, né, eu até pedi desculpas depois, falei, foi mal, eu achei seu site e eu vi que já tem, mas obrigada por responder mesmo assim, e eu vou fazer de tudo pra comprar, se eu não conseguir achar em português, eu vou comprar em inglês, porque, né, eu tenho pretensão de não comprar livros esse ano, mas sinto muito, esses 2 eu vou ter que comprar, porque sim, porque sim, eu preciso saber o que acontece depois. Esse livro, ele é um daqueles que eu comprei na loja de R$10, sabe? Que ninguém dá nada. E na verdade os livros de R$10 eles estão me surpreendendo muito. Eu já li acho que 2 ou 3 e todos eles me surpreenderam de uma forma muito boa. Então, se vocês tiverem a possibilidade e a curiosidade, eu super indico esse livro e as continuações. Eu vou colocar aqui na caixa de informações o nome dos 2 livros que eu não me lembro agora das continuações. E as capas são muito interessantes. Por um segundo, elas me lembraram um pouco de Catching Fire e Mockingjay, da trilogia de Jogos Vorazes. Porque tem um vidro quebrando também, assim, e me lembrou o tordo voando. Uma coisa que eu achei bem incrível nesse livro é que aqui onde tá escrito I, foi colocado um material que deixa ele em relevo. E aí, essa linha, essa aqui no caso seria a estufa que eu falei, a linha, ela vem aqui, dá pra ver, ó, ela continua aqui em relevo também. Então eu achei bem legal isso e dá mais uma impressão de tentar descobrir o que é a linha. Eu não tinha entendido até ler, mas isso aqui dá uma impressão bem legal do que ela realmente é. Eu espero que vocês leiam esse livro e se vocês já leram ou têm curiosidade ou ficaram com vontade de ler, depois que lerem, me conta, por favor, porque eu quero saber se só eu tive
essa felicidade de encontrar essa autora e esse livro. Tem algumas coisas, por exemplo, o gravador, que eu fiquei bem chateada, assim, que ele foi, no final, ele foi realmente esquecido na história. Eu não sei se no próximo ele vai ser usado, mas se eu tivesse escrito essa história, eu teria usado ele de uma forma diferente. Porque já que ele cita, na verdade, quem tá falando é o pai do filho da Senhora Moore, por que não mostrar pra ela essa mensagem, sabe? Ia, sei lá, crescer uma esperança, ou, enfim, eu não sei. Mas eu senti falta disso, eu teria adicionado isso. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não esqueçam de me contar se vocês lerem esse livro, tá? Eu sei que raramente eu falo isso, mas se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar com o gostei, com o dedinho pra cima, porque eu tava dando uma olhada no desenvolvimento dos vídeos e tem bastante gente que curte ainda que eu não peça. Mas quando vocês curtem ou vocês adicionam aos favoritos, alguma coisa assim, ajuda a divulgar mais os vídeos como recomendação para outras pessoas, mostra naquela barrinha de relacionados. Então, se vocês puderem, por favor, se vocês tiverem realmente gostado do vídeo, clica no gostei e adiciona os favoritos se vocês gostaram. Não esqueçam de me recomendar livros e tags e se vocês querem que eu faça resenha de algum outro livro, me peçam que eu vou me esforçar para ler e trazer para vocês os que vocês gostam realmente. Então é isso, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!